Brasil tem o maior rebanho do mundo de bovinos para o uso de homeopatia animal. São 11 milhões de cabeças, segundo os dados que estão disponíveis no mercado. Para conversar sobre o uso da homeopatia em ansiedade, estresse, agitação, desmame, estas questões que você está acostumado com os humanos no dia a dia, está conosco no estúdio da TV Câmara o médico veterinário Mário Ramos de Paula e Silva. Ele é do Centro de Zoonoses, de um departamento específico da Prefeitura, e tem um trabalho de especialização nessa área e vai conversar conosco. Mário, primeiro conta pra gente como é que surgiu essa questão da homeopatia dentro da sua especialização. Então, a homeopatia foi uma ferramenta terapêutica, né? Eu clinicava até então, de 90 a 97, clinicando, e algumas patologias me fizeram falta uma ferramenta mais nova, principalmente com relação ao comportamento dos animais. E resolvi fazer 3 anos de especialização de homeopatia animal. Foi daí que um universo muito interessante se abriu profissionalmente. Primeiro, do ponto de vista de estudo científico aí. A homeopatia já está sendo estudada em larga escala, inclusive em nível de pós-graduação e doutorado? Nós temos mais de 10 laboratórios hoje, para você ter uma noção, indústrias farmacêuticas de medicamentos homeopáticos para a produção animal. Hoje, a homeopatia tem mestrado, doutorado nas grandes universidades, a Universidade Federal de São Paulo, né, a Exalc, a Unidade Federal do Paraná. Todas essas grandes universidades já trabalham hoje com ferramentas homeopáticas, tanto animal quanto, inclusive, na agro-homeopatia, que é ligada à agricultura. Porque do ponto de vista humano, para quem está nos acompanhando em casa, a homeopatia ou foi por alguns anos, é tida como refratária, rejeição, inclusive, na comunidade acadêmica científica. Sim, a homeopatia, ela, na verdade, ela tem uma forma de pensar em termos de saúde e doença totalmente diferente da alopatia. A homeopatia, ela trata a doença com medicamentos que vão dar o menor impacto possível junto à saúde dos animais e também com um custo muito mais baixo. E isso, muitas vezes, ela é relegada por causa do choque de interesses que existe hoje no mercado. A questão de indústria farmacêutica, sim, de bilhões de reais que a gente está falando. Esse é o grande choque e essa muitas vezes é a maior crítica. Mas do ponto de vista da aplicação, aí você fez a especialização, para quem não sabe, o Mário nasceu em São Paulo, eu vou brincar aqui que é por acidente, mas é mineiro de coração e sangue. O seu pai é um produtor? Meu pai é um produtor rural, produtor de leite e café há muito tempo, e desde 97... essa ferramenta nós estamos utilizando e fazendo várias consultorias, inclusive para grandes empresas, o que diminui basicamente o custo de produção, né, com o uso de medicação, e também o estresse dos animais durante todo o período de produção, seja no nascimento, seja na produção de corte ou de leite, seja no transporte, ou qualquer tipo de movimentação durante essa cadeia produtiva toda. Como você já citou o leite, vamos falar da questão da mastite. O que é a mastite e como a homeopatia pode ser utilizada em relação a ela? A mastite é um dos grandes problemas hoje da produção leiteira. É uma inflamação da glândula mamária e nós temos um protocolo homeopático que é usado tanto no sal quanto na ração, e as vacas, elas previnem, lógico que todo manejo sanitário adequado, manejo nutricional adequado, junto com a homeopatia, você tem uma prevenção dessa infecção. Ou seja, você não tem o risco de perder a produção leiteira e muito menos ter um dano muito grande na saúde dos animais. Chega a ser de quanto a média de perda de produção? A mastite hoje, você pode até ter uma perda de 50% da sua produção leiteira ou até mais, até por inviabilização da saúde do animal, dependendo da gravidade que ela tiver. E hoje em dia, a mastite, tendo um grande controle, é uma das grandes vantagens, é um custo baixo, é uma das grandes vantagens com a homeopatia nessa produção. Usando as expressões técnicas de quem estudou, você usa também como ectoparasita. Sim, o berne, o carrapato e a mosca do chifre são parasitas que ficam se alimentando de sangue dos animais. Os externos, né? Por isso são parasitas externos que se alimentam de sangue dos animais, causando dano à saúde do animal, anemia e queda, consequentemente, da produção. Nós trabalhamos com um complexo homeopático à base de nosódios, os bioterápicos, os quais controlam com eficiência comprovada e, inclusive,
diminuindo basicamente o uso de inseticidas, ocorrendo um menor dano ambiental e um menor risco à saúde dos operadores. O animal, o bezerrinho, quando vai fazer o desmame, eu vi uma matéria sua lidando sobre isso, numa fazenda onde você está aplicando esta terapia. Posso chamar de terapia primeiro? Terapia, é uma terapia. Ele chega a dormir em segundos. Essa matéria foi interessante porque desbanca um dogma que o pessoal tinha da homeopatia, que a homeopatia demora para fazer efeito. Não, a homeopatia, o medicamento certo, na hora certa, na potência certa, o efeito é imediato. É imediato. E aquela demonstração foi muito clara, né? O animal que estava indignado porque ele estava longe da mãe, a hora que você dá um remédio que muda como esse animal vai estar encarando a indignação de estar longe com a sua mãe, ele imediatamente se conforta e deita e dorme. Ele fica ansioso, agitado. Na situação você normal. Imagina um bezerro que ficou com a mãe um tempão e está isolado, está inseguro, a hora que você entra com a medicação adequada, e imediatamente o organismo entende essa informação e ele acalma. Tá, isso usa, no caso dos bezerrinhos, apenas aqueles que estão nessa situação ou preventivamente já distribuiria para todos? Essa medicação que a gente usa para desmame, para estresse, ela pode ser usada num transporte de um gado, por exemplo, para uma exposição, para um leilão ou para o abate. Isso tudo diminui sensivelmente a movimentação, os danos, as lesões nos animais, o que isso incorre em lucro para o proprietário e menor mal-estar para os animais. Brincando aqui, mas brincando de forma séria, dá um medicamento homeopata dos rodeios. Isso. Na entrada dos rodeios para acalmar o boi. É perigoso a gente dar o remédio homeopático para estresse e o boi não pular, viu? Porque acalma muito mesmo. Acalma mesmo. Tá. Agora você falou sobre os ectoparasitas aqui. No caso dos usos veterinários tradicionais, verminose, carrapato, mosca de chifre e berne. São venenos, basicamente, que é utilizado até então. Na medicina veterinária tradicional, convencional, utilizam-se várias ferramentas químicas, desde de produtos injetáveis, spot-on, que é em cima das costas do animal. Você tem produtos que, inclusive, podem ser usados no sal também, mas todos à base de química, né? Que, direto ou indiretamente, ou ela vai sair no leite ou na carne, e esse resíduo vem para a nossa saúde, se não for respeitado o período de carência, e também muitas vezes causa um dano aos animais. Tá? Hoje, a homeopatia, ela comprovadamente, ela não tem efeito colateral, não sai no leite nem na carne, e um custo extremamente baixo. A questão do custo, a questão de saúde e da qualidade do produto final. Sim, sim. Tanto é que as fazendas orgânicas certificadas, a única ferramenta, uma das únicas ferramentas permitidas é a homeopatia, acupuntura e fitoterapia. As fazendas orgânicas, elas estão, um segmento do mercado para uma qualidade de carne diferenciada hoje? É um nicho de mercado, o Grupo Carrefour, inclusive, teve projetos grandes de produção de carne orgânica certificada para exportação, o qual, inclusive, eu fiz uma consultoria com relação à produção de gado de corte para exportação. Gado de corte e leite são duas das áreas onde é utilizado a homeopatia com mais intensidade. Hoje em dia, a produção de carne e leite de bovinos é a que mais usa a ferramenta homeopática veterinária. Você falou sobre a questão da ferramenta. E como utiliza isso na prática do manejo com o animal do dia a dia? Inicialmente, assim, todos os medicamentos que nós usamos na veterinária são medicamentos que estão na farmácia homeopática humana, né? A grande maioria dos medicamentos são de lá. Então, não é difícil de se achar. Segundo, tendo a capacitação e o treinamento adequado, o produtor vai aprender a usar essa ferramenta no sal, ou na ração, ou até mesmo na água, dependendo do que ele quiser fazer. Então, hoje, você praticamente pega o remédio homeopático, mistura no açúcar cristal e põe no sal ou na ração, em quantidades adequadas, com o manejo correto, e você fornece ao animal sem estresse, sem ter que injetar nada, sem ter que dano à saúde do animal e muito menos resíduo para o consumidor final. Menor trabalho de manejo ali numa única situação. É super fácil. Você preparou
o remédio homeopático no sal, você põe o sal à disposição, o animal lambeu, ele está sendo tratado. No caso do desmame que você falou para a gente do bezerrinho, é usado um spray. Isso, então algumas medicações são medicações específicas para algumas terapêuticas. Então, por exemplo, uma vaca que acabou de parir tem uma retenção de placenta. Então, é um spray que você vai, põe na vulva do animal ou na boca, de manhã e à tarde, e o útero se limpa automaticamente. É uma formulação muito boa e que ajuda a sanidade do útero para que esse animal volte a reproduzir dentro de 60 dias. Eu imagino que a academia, se tratando de universidade e dos órgãos oficiais como a Embrapa, já tenha que ter algum estudo relacionado à questão de custo e aplicação disso. Sim. Dá para fazer um parâmetro em percentual, uma ideia referencial de qual a redução de custo comparado com o tradicional? O custo com a homeopatia chega a ser 10% do custo do convencional. 10%. Você sabendo utilizar a ferramenta, chega a 10% do custo do convencional. É um custo muito barato, fácil de se utilizar. Só o fator limitante hoje é o profissional capacitado. Hoje nós não temos veterinários homeopatas formados que deem consultoria. Hoje o mais difícil é achar um veterinário, é nicho de mercado hoje profissional. Precisa ampliar a formação, sim, então, em especialização sim. desse público. Especialização de médico veterinário hoje é uma porta, é um horizonte muito bom para a carreira veterinária. Agora, você falou do Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos em São Paulo, hoje já está em nível de universidade ou faculdade. As universidades públicas como a Exalc, eu estou lembrando aqui de Jabuticabal, Piracicaba, acho que Lavras, eles já têm núcleos relacionados a isso, Viçosa, Minas Gerais? Nós temos grandes universidades hoje que estudam homeopatia, então a Exalc, Viçosa foi pioneira, a Federal de Maringá, na verdade hoje as grandes universidades ligadas à área de agropecuária já têm uma linha de pesquisa de homeopatia. Para você ter uma noção, a Rússia e a Índia são os países que mais investem hoje em agrohomeopatia no mercado mundial. Eu vou citar o dado que eu falei, deixei correr aqui no início do programa, são 11 milhões de cabeças de gado com tratamento homeopático. Sim. No Brasil. Sim. E vários protocolos. Hoje nós temos sal mineral, hoje pronto para o consumo, já vem com remédio homeopático. O produtor não precisa fazer, só comprar o sal e botar no coxo. Já junto. Então, hoje tem indústrias que você só compra o sal e já põe no coxo para mastite, para carrapato, para o que você quiser. E o acesso a isso, do ponto de vista da indústria em si, de fornecimento, ele já está mais ou menos regulado ou ainda tem núcleos específicos? Totalmente regulado pelo Ministério da Agricultura. Essas fábricas que estão instituídas, todas elas dentro da legalidade, e a medicação sendo dada com um impacto muito baixo e um custo praticamente 10% do convencional. Tem cara feia do sistema farmacêutico tradicional, que envolve grandes marcas? Esse é um mercado que está crescendo, né? Desde 97 para cá, que eu tenho acompanhado o mercado de medicamentos homeopáticos, esse uso, essa intensificação, ela tem ano a ano crescido e é um horizonte muito bom, porque é isso que o mercado pede, é isso que o consumidor precisa, inclusive. Tá. Agora, estão falando de gado aqui, que é a experiência que você tem na fazenda de Serra Negra. Você falou que tem um convênio, uma questão com relação com a Embrapa. Então, ela já também tem núcleos ou ações específicas de atuação nesse segmento em andamento? Esse projeto, lá em Serra Negra, Fazenda Nata da Serra, é um projeto balde cheio da Embrapa Sudeste, a qual tinha uma certificação orgânica e não se podia usar hormônios para a reprodução das vacas leiteiras. Algumas vacas apresentaram cisto ovariano e eu fui convidado a fazer homeopatia no rebanho, para tentar resolver esse problema. A Embrapa Sudeste acompanhou todo o projeto, não usei só a medicação para cisto ovariano, nós usamos vários protocolos homeopáticos para verminose, para o carrapato, mosca, etc. E foi muito interessante a avaliação que eles tiveram da ferramenta, né? É lógico que a ferramenta homeopatia, assim como a ferramenta convencional dos medicamentos alopáticos, ela vai funcionar muito bem se estiver atrelado ao manejo sanitário e nutricional adequado do rebanho. Se você tem um manejo adequado nutricional e sanitário do rebanho, a ferramenta homeopática entra como uma luva para você ter um custo de produção mais baixo e uma realidade
de saúde e produção muito interessante. Tá. Isso em escala, você está explicando a questão do manejo aqui, como o uso é fácil, já pode adquirir o sal já com medicamento homeopata para algumas questões dos ectoparasitas, ele acaba não tendo grandes dificuldades também para o produtor rural. Você pensar em uso em escala. Hoje em dia, desde o pequeno produtor até o grande produtor, hoje você pode comprar sal mineral nas grandes revendas da agropecuária em qualquer estado, né? Hoje você tem, por exemplo, o Real H, por exemplo, é uma indústria de Campo Grande e ela tem produtos com homeopatia no sal no Brasil inteiro, né? Então, hoje o Bioboi, são várias indústrias farmacêuticas de grande porte, a Arenales aqui em Presidente Prudente, então, que dão toda essa ferramenta e esses insumos para o produtor ter uma produção a um custo baixo e sem dano para o meio ambiente e para o produtor Nós estamos rural. falando aqui de bovinos, ele pode ser usado em outros tipos de animais? A minha experiência profissional, eu já usei isso em animais silvestres, cães e gatos, em aves, né? Nós fizemos em Amambai, por exemplo, uma homeopatização de 300 mil aves de corte, né? Elas tinham problema respiratório e nós fomos lá fazer homeopatia, punha na caixa d'água, as aves todas bebiam água com a medicação. Os franguinhos de granja, aí você acha que Tudo isso funciona. Usando bem isso? O medicamento atingiu a mucosa oral, ele fez o efeito dele, né? Tá. Então não é difícil de ser utilizado. Suínos, você estava lembrando também. também? Eu até brinco que eu fiz a minha experiência com suíno foi interessante porque era um cachaço. O cachaço é o macho reprodutor desse produtor lá de Amambai. Ele comprou um produtor muito bom, de uma raça Landrace, só que gastou uma grana e o porco não gostava. As fêmeas entravam no cio, o porco não queria montar. Bicho bravo. Aí eu fiz uma formulação homeopática que estimulou a questão sexual do macho e ele começou a cobrir as porcas. Eu apelidei de Viagra homeopático. Né? Que legal. É uma formulação própria para estimulação de estação de monta de suíno e inclusive de bovinos também. Você estava ensinando para a gente que o semelhante, patia, doença... A homeopatia é o semelhante tratando o semelhante. Você nunca vai entrar com antibacteriano, anti-inflamatório. Você vai fazer uma medicação que regrida os sintomas com medicamentos com o menor impacto possível na saúde. Tem a questão de ser muito menos agressiva do que a alopatia. Muito menos. Né? Na verdade, você melhora a energia vital dos animais e melhorando a energia vital, esses sintomas diminuem. É uma forma totalmente diferente de você entender o binômio saúde-doença. Enquanto você está com a saúde ruim, você entra com uma medicação para tentar reverter isso. Na homeopatia, você melhora a energia vital e o sintoma, na verdade, de qualquer doença, é um reflexo do desequilíbrio da sua energia. Entendi. A hora que você entra com uma formulação adequada para a energia, esse sintoma ele não tem cabimento, ele está no seu organismo. Os leigos, incluindo os céticos aqui da discussão, falam daqui, mas são gotinhas que vai trabalhar com equilíbrio de energia, isso não tem lá uma composição que possa fazer com que o organismo possa se reequilibrar. É esse o ponto de divergência daqueles que não conhecem, né? Alguns pilares da homeopatia, diluição, dinamização, doses mínimas, infinitesimais. Na verdade, nós somos seres energéticos, essa que é a grande verdade. Sim. Nós, os animais, somos seres energéticos. Então, tanto é que você faz um eletrocardiograma, você está medindo diferença de potencial. O eletroencefalograma, você está medindo diferença de potencial elétrico do organismo. Nós somos seres elétricos, com energia. Sim. Né? E a homeopatia é uma ferramenta que equilibra essa energia. Então, é engraçado que hoje todos nós passamos por essas experiências na vida e não caímos nessa consciência. Né? Quem nunca fez um eletrocardiograma? Quem nunca fez um eletroencefalograma? Ele sabe que aquilo é nada mais que é energético a coisa. Uso nas terapias de psicologia, só para lembrar de um dado aqui, usam eletrodos para questão de acalmar. Né? Então, quando você usa uma ferramenta homeopática, você está equilibrando toda essa energia que está no nosso organismo. Para lembrar de um dado que você falou, que o estromônio é o quê? O estramônio é Estramônio. O estramônio é o remédio dos endiabrados. O estramônio é um medicamento que eu lembro muito de um colega veterinário, que ele foi convidado para, num leilão, tinha uma mula que estava quebrando todo o caminhão. A mula estava enfurecida. Mas enfurecida mesmo, mordia, dava coice, e ninguém conseguia botar a mula em cima do caminhão, né? Tirar
ali do curral para subir no caminhão para levar embora, que ela foi vendida no leilão. E ela estava tão assim, endiabrada, vamos dizer assim, e o colega veterinário, inclusive se formou comigo, ele falou que ele pegou o estramônio que ele tinha lá no carro dele e deu para a mula. Diz que a mula subiu facilmente no caminhão. Então, assim, são medicamentos de uso fácil, dose única funciona, e é muito interessante, porque você equilibra a energia do animal. Estou lembrando aqui, então, e o pitbull? Exceto aqueles donos idiotas que me perdoem, que batem no animal estimulando a violência, mas tem animais que são jamais existe o componente hereditário, genético hereditário, sim, que ele se manifesta, né? Se você selecionar um pitbull geneticamente para temperamento agressivo e você ainda estimular ambientalmente, fica difícil você fazer milagre, né? Algumas coisas são obstáculos à cura. Mas aqueles que querem cuidar desse tipo de animal mais calmo e deram, sei lá, assim, você selecionou um animal que não tem a genética dos pais, tem temperamento bom, raça pitbull. Tá. Eu mesmo tenho parente lá em Minas que tem uma pitbull que parece um poodle, sim, entendeu? Não tem nada de agressiva, mas é o jeito que foi criado, a genética é boa, então não tem problema nenhum. A raça hoje, no meio ambiente, onde você tem amor e carinho, dificilmente vai manifestar uma agressividade. Se por acaso ele tiver um nível de agressividade um pouquinho maior, seria o caso de... Você pode tratar assim. Prescrever homeopatia. Se você tem uma genética já predisposta à agressividade, mas você tem um ambiente de carinho, de atenção, a homeopatia entra com uma ferramenta muito interessante. Para acalmar. Para acalmar. Estresse, ansiedade e agitação. Isso, hoje em dia é o que mais tem hoje no ser humano, né? Sim. Estresse, ansiedade e agitação. Então, hoje, o ser humano que tiver esse tipo de sintoma, seria interessante procurar um homeopata do que cair numa medicação tarja preta, etc., né? Hoje em dia, tem grandes homeopatas, né, na nossa região. Bauru nós temos excelentes médicos homeopatas que poderiam estar tratando e diminuindo esse sofrimento da saúde mental que existe hoje em nossa sociedade. Agora nós estamos falando de um tipo específico de animais aqui, não os homo sapiens. Fazer o protocolo do Ministério da Saúde. Serve a referência para quem está em casa? Não, o Ministério da Saúde adverte, procure o seu médico homeopata para se tratar. Não vai lá animal querer ficar tomando. Não. Mário, muito obrigado por você ter vindo passar essa experiência para nós e parabéns pela questão da especialização de uma área não conhecida, certamente, da grande maioria do público lá fora. Muito obrigado, Nelson. Obrigado aqui aos amigos e colegas da TV Câmara pelo acolhimento e pela atenção. Muito obrigado. Tratar animais e problemas de agitação, desmame, mastite, verminose no dia a dia com a homeopatia. Esse é o nosso tema do programa de hoje.